Olá, alunos! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês de novo na nossa segunda teleaula de História Regional. Meu nome é Marina Costa, como eu falei para vocês na primeira, sou graduada e mestre em História pela Unesp e vai ser muito bom a gente desenvolver os conteúdos. A nossa segunda teleaula também é gravada por causa do feriado, então por isso que está sendo gravada e disponibilizada para vocês no ambiente virtual, para vocês poderem acompanhar. Antes da gente começar a desenvolver o nosso conteúdo de hoje, vou só relembrar para vocês acessarem a biblioteca digital, que o livro da disciplina com o título de História Regional está disponível na biblioteca digital. Acessarem também o fórum da disciplina, que vai ser um ambiente para que nós podemos fazer discussões, que vocês possam tirar dúvidas e também acessarem a lista de referências, né, de leituras complementares, para que vocês possam aprofundar sobre o conteúdo. Lembrando, como nós temos 4 aulas, o que nós vamos fazer é um recorte, tá, da história regional. Eu vou dar um aporte teórico para vocês, nós vamos fazer algumas discussões para que vocês possam pensar a história regional da região de vocês ou de outra região e como professores possam inserir a história regional no ensinamento para os seus alunos, tá certo? Vamos ao quadro agora para a gente ver os objetivos da nossa aula, dessa segunda teleaula de hoje, tá? Nós vamos analisar a relação da história com a memória, então nós vamos fazer algumas discussões, tá? Essa relação ela é um pouco tensa. Vamos conhecer um pouco da historiografia que aborda a memória, tá? Então nós vamos discutir alguns autores que abordam a memória e verificar a importância da memória para o estudo de história local. Então aqui ligando a nossa disciplina, por que que nós trabalhamos então essa história regional, tá certo? Agora, para iniciar as nossas primeiras discussões, eu vou passar uma questão para vocês, para a gente refletir sobre o que nós vamos discutir hoje, que é essa relação da história com a memória. Vamos ao quadro? A questão é, qual a relação existente entre a história e a memória? Então, eu quero que vocês pensem qual que é a relação entre a nossa área, né, de estudo, a nossa área de formação, a história, com a memória. Eu vou dar um tempo para vocês refletirem e a gente já retorna com a nossa aula. Então vamos lá. Essa relação, nós devemos começar a pensar que a história, ela é feita com um método, é uma ciência, então ela tem um método baseado, né, é uma narrativa construída com base em documentos, tá? Então eu vou falar desse passado com base em documentos. A memória é algo muito mais subjetivo, algo muito mais ligado aos sentimentos, à vivência das pessoas, tá certo? E é essa discussão, então, que nós vamos fazer hoje. Como que essas lembranças, essa memória, esse sentimento está ligado, então, às nossas vivências e como nós, como historiadores, podemos trabalhar com a memória. Agora eu vou passar um vídeo para vocês
que é uma entrevista, tá, do Diálogo Sem Fronteira, um programa da Unicamp, que o professor Pedro Paulo Funari vai entrevistar uma professora, a Maria Carolina, e ela vai fazer algumas discussões, então, sobre essa relação entre história e memória. Vamos ao vídeo? O campo da memória é um campo extremamente fértil na atualidade. Ao mesmo tempo, é um campo que está em crise, não é? Há uma busca ansiosa em relação às práticas de memória frente a um futuro que é incerto. Isso tem gerado muitas práticas de memória mercantilizadas, muito mais simulacros, muito mais esvaziadas, né, de pertencimento, de significado para o presente. Ao mesmo tempo, existe hoje também uma tendência de sobrevalorização das informações em relação às experiências vividas, experiências mais alargadas em relação ao tempo. Portanto, a temática da memória, ela está presente, sim, na contemporaneidade, mas de maneira, vamos dizer, crítica, não é? É uma oportunidade para todos nós nos aproximarmos desse campo e trazemos algumas contribuições relativas à memória, como, por exemplo, do filósofo Walter Benjamin, né, que encara a memória como ao mesmo tempo um conhecimento, mas atravessado por uma dimensão mais ampliada do ser humano, ou seja, é esquecimento, é ao mesmo tempo afetividade, é consciência e inconsciência, é o entrecruzamento de presente, de passado, de diferentes visões de mundo, diferentes sensibilidades. O que eu quero dizer com isso? Esse filósofo nos apresenta uma oportunidade de nós estarmos repensando o próprio âmbito da produção de conhecimento histórico, aproximando a ideia da história, a senhora história, né, com o estatuto científico, né, é um conceito construído, engendrado desde o início, né, vamos dizer, do período clássico, greco-clássico, com Platão, a imagem, né, de conhecimento como memória, mas, claro, um conhecimento específico relativo à retomada de outras vidas, portanto, muito diferente da nossa concepção de conhecimento, mas memória enquanto conhecimento, né? E o conceito de história como o conceito de redescoberta, né, ou de pesquisa através do testemunho vivido, o conceito de Heródoto, né? Professora, esse tema, o nosso público fica muito interessado, porque a memória, ela tem a ver com um aspecto subjetivo do indivíduo, até mesmo psicológico, e a professora mencionou o esquecimento. Então, qual é o desafio do estudioso que trabalha com depoimentos, com rememorações, contar coisas do passado? No entanto, muitas vezes a pessoa esquece coisas ou, ao mesmo tempo, até acrescenta coisas que foram de outros períodos. Então, qual o desafio de lidar um pouco com essa, digamos, fluidez da memória, do esquecimento? Esse é um desafio extremamente importante no âmbito da educação. É reconhecer que a produção de conhecimento é realizada por um ser humano mais amplo, né? Que tem a capacidade, sim, de produzir conexões, mas, ao mesmo tempo, atravessado por não saberes, né? E, muitas vezes, por esquecimentos que são extremamente salutares, né? Então, há que se respeitar, portanto, esse ser humano produtor de conhecimento. Em que medida o esquecimento pode ser salutar? Porque o nosso público pode estar pensando, mas por que o esquecimento pode ser salutar? Sim, perante as grandes, né, crises, perante as grandes hecatombes, né, esquecer é uma possibilidade de continuar vivo, né? Quer dizer, há todo um trabalho psicanalítico, né, de, vamos dizer, seleção daquilo que merece, que pode ser preservado e aquilo que deve, em nome da saúde, ser esquecido, né? Isto é um movimento que existe nos seres humanos. Então, o educador reconhecer esta dimensão, né, própria do ser humano é extremamente importante para as práticas de produção de conhecimento histórico, que é o nosso caso mais específico, né? A gente trabalha exatamente nesse desafio. O vídeo vai trazer, então, essas relações da história, memória, esquecimento, tá? Como forma de introduzir. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo todo até o final, que vocês encontram na internet, ele não é longo, porque após ela falar dessa relação, ela vai começar a falar de uma experiência do Centro de Memória da Unicamp, tá? E da construção dessa relação, dessa memória dos guardas municipais de Campina com os locais, com alguns monumentos. Então, ela vai explicar um projeto e que é muito bom para vocês compreenderem essa relação da memória com a história, certo? Vamos ao quadro agora, para a gente começar a ver, então, uma primeira definição de memória. Definir memória, gente, é muito complicado, porque é um conceito, nós temos uma polissemia de conceitos, tá? Várias áreas estudam a memória, desde a história, a sociologia até a psicologia. Então,
definir esse conceito é muito complicado por como que eu digo para vocês, essas várias áreas e os vários trabalhos oriundos dessa área, tá? Só que eu trouxe aqui para vocês uma definição do Legoff, tá? Já vou falar para vocês da onde que está essa obra. A memória se remete ao conjunto de elaborações psíquicas no qual os homens guardam as suas recordações e sentimentos e busca atualizar suas impressões e informações passadas, tá? É uma definição do Legoff que está num livro que chama História e Memória, que eu coloquei nas referências para vocês, tá? E aqui o que ele faz então? Que essa memória é um conjunto dessas elaborações psíquicas, né, no qual os homens guardam as suas recordações e os seus sentimentos. Então a memória está muito ligada ao sentimento. E se nós fôssemos falar num sentido primário, né, de um termo de memória, a memória é a presença de passado e a faculdade de reter e recordar o passado de acordo com o que a pessoa se lembra. Então, o que fica aqui? Que nem todas as pessoas, né, eu posso passar uma mesma situação com outras pessoas e eu ter uma memória daqueles acontecimentos, eu reti uma parte, eu tenho uma lembrança e as outras pessoas reteram uma outra lembrança. Então, esses conceitos são, essa absorção dessa memória é diferente, tá? Como eu falei para vocês, essa citação ela vem de um livro que chama História e Memória, do Legoff, e que eu indico a leitura desse livro para vocês. Ele é fácil de encontrar, vocês encontram com facilidade na internet, tá? Já está disponível em domínio público. E por que é muito interessante essa obra? Além dele ter uma parte, vocês vão ver que não é um livro estruturado como um livro, tá? É um livro que foram reunidos conceitos, né, que foram produzidos e é muito interessante para dar essa base conceitual para vocês. Então, ele é muito bom para a nossa disciplina, né, de História Regional, para fazer essa discussão de memória, mas para outras disciplinas da história também. E muitos desses conceitos dão base para vocês para entenderem outros autores. Então, por isso que eu recomendo o livro do Legoff, História e Memória. Um ponto muito importante quando a gente fala de memória, antes de avançarmos nas discussões, nós temos que falar do direito à memória, tá? Nós temos na nossa Constituição Federal, que é um direito, né, que é dever do Estado a preservação dos documentos públicos, tá? E nós temos o direito às informações. Dentro disso, nós também temos um direito à memória. Então, nós temos um direito que as instituições preservem os documentos, preservem o que dá origem à memória, porque enquanto sociedade, nós temos o direito de conhecer essa memória, né, e preservar a sua identidade cultural. Então, sempre que a gente falar de memória, a gente tem que relembrar que isso também é um direito de nós como cidadãos, tá? Vamos ao quadro agora, que eu vou passar uma atividade para vocês, primeira atividade da nossa aula, que diz assim: a partir do vídeo e da definição de Legoff, então essa definição anterior, de que maneira vocês, né, alunos, conceituam o termo memória? Então, o que vocês entendem, como vocês conceituam o termo memória? Eu vou dar um tempo para vocês, para refletirem, fazerem a questão e a gente já retorna.
Então, para prosseguir as nossas discussões de hoje, agora nós vamos começar a falar então dessa relação entre a história e a memória, como que elas se relacionam, tá? Vamos ao quadro agora, que eu trouxe então alguns tópicos para vocês. Primeiro, dentro dessa relação de história e memória, nós temos que pensar a questão paradoxal sobre o próprio espaço. Então, por que essa questão? Porque, por exemplo, se a gente olhar de cima, então nós estamos no espaço e vamos olhar a Terra, né? Nós estamos num planeta que está inserido num outro espaço muito maior. Agora, se a gente olhar de baixo, da onde que nós estamos, esse espaço, essa Terra, né, ela é recortada por vários espaços que se definem culturalmente, né, com as representações que os homens teceram ao longo do tempo. Mas esse espaço, então ele define muito do local que você estiver. Ele é uma constituição geográfica, física, mas é composto de identidade, de relações sociais e de história do grupo que constitui as referências sobre o local. Então, dentro disso, quando um grupo constitui, né, essas referências, essa identidade, nós temos a memória, então, como componente do espaço. Porque a memória, então, que vai ser desenvolvida para esse grupo, que vai ser muitas vezes pregada por esse grupo, como sendo a memória de toda aquela sociedade, tá? Então, no outro tópico, o estudo da memória social é uma forma de abordagem para o estudo do tempo e da história. Então, o que eu quero dizer aqui? Que em alguns momentos a memória está ora em retraimento, ora em transbordamento. Que isso é uma citação do Legoff, tá? Então, o que ele diz? Essa memória social, eu posso me utilizar do estudo da memória social como uma abordagem histórica e do próprio tempo, tá? E de que forma a memória social se apresenta nas sociedades baseadas na oralidade e nas sociedades baseadas na escrita? Porque nós temos aqui uma mudança. Aí eu vou passar para vocês um percurso dessa memória, um percurso histórico. Então, como que essa memória, ela se desenvolve ao longo do tempo? No início, nós temos uma memória étnica, tá? O Legoff, então, trata essa memória étnica como a memória dos povos sem escrita, tá? Então, aqui nós temos sem escrita. E um ponto importante também, para o Legoff, apenas os povos sem escritas que possuem memória coletiva. E como que essa memória se desenvolve, tá? Essa memória coletiva. Ela se desenvolve através dos mitos de origem, principalmente. Então, essas sociedades, elas têm mitos de origem que vão oferecer uma identificação aos grupos e familiares e possuem uma conotação histórica. Então, normalmente se conta do fundador daquela região, daquela sociedade, e esses mitos têm muito atos heróicos. Então, sempre tem uma ideia de um herói. Se vocês pensarem, muitos dos mitos de origem das sociedades antigas têm essa característica, como quando a gente analisa Eneida da antiguidade, tá? Então, o Enéas, ele tem essa característica como herói, como atos heróicos, que ele era um troiano que deixou Troia após a guerra dos gregos contra os troianos, vagou pelo Mediterrâneo até chegar à região do Lácio. Então, é narrado essa parte mítica da fundação para se chegar à fundação de Roma, tá? Também, nessas sociedades, nós temos as genealogias dos grupos dominantes. Então, normalmente, esses mitos, né, essa memória, eram passados, então, a genealogia, tá? Desses primeiros grupos, então, fundadores. E os saberes técnicos. Então, para esses povos, também era muito importante uma memória técnica, que valorizavam o conhecimento
prático e técnico. Então, eu passava de geração em geração esses saberes técnicos. Eu ensinava o mais velho, ensinava o mais novo. E como que essa memória ela era transmitida? Se esses povos não tinham escrita, a transmissão dessa memória era de forma oral. Muitas vezes feitas pelos os homens de memória. Quem são esses homens de memórias? Eram os genealogistas, os guardiões dos códigos reais, historiadores da corte, tá? Ou então chefes de famílias e idosos. Eles eram responsáveis, então, por passar essa memória, tá? De pai, dos mais velhos para os mais novos, tá? E como que essa passagem, então, dos mais velhos para os mais novos ocorria? Principalmente através de cânticos. Então, quando a gente pega passagens, por exemplo, do Ilíada, que era uma memória coletiva, né, dos gregos e foi transcrita, acredita-se que Homero, ele não escreveu o Ilíada, ele reuniu os cantos, mitos que já existiam. E como que se passavam aqueles poemas? Porque é muito complicado decorar poemas. Esses poemas, eles eram passados através de canto. Então, se cantava aqueles poemas épicos, tá? Da guerra entre gregos e troianos, com o uso de instrumento, e isso facilitava, então, que as pessoas decorassem. Se eu tenho, então, essa memória oral, passada de geração em geração, através desses mitos, dessas reuniões dessas pessoas para ouvir essas histórias, eu tenho uma memória viva. Eu tenho uma memória, então, que está muito presente nessa sociedade, que está no dia a dia dessas sociedades. E isso começa, então, em parte, a modificar quando nós temos a passagem dessa oralidade para uma memória escrita. Vamos ao quadro agora? Então, que eu trouxe algum desses tópicos, então, nesse percurso, então. Então, daquelas sociedades, né, que tinham uma memória coletiva, oral, passada de geração em geração, com uma forma de memorização, né, desses acontecimentos, muitos heróicos, né, nós temos, então, uma sociedade que vai passar, então, da oralidade, então, dessa forma oral à escrita. Isso vai acontecer, então, com o aparecimento da escrita, tá? Como, por exemplo, da escrita cuneiforme, com os mesopotâmicos, tá? Essa escrita, ela surge de uma necessidade. Então, a necessidade de administrar, por exemplo, no caso dos mesopotâmicos, as cidades, tá? Então, ela é urbana, e ela surge através de uma necessidade. Como eu tinha essa, por exemplo, a cobrança de impostos, eu precisava organizar essa cobrança e registrar. Então, é dentro desse contexto que surge a escrita. E quando nós temos essa escrita, a memória, então, passa a ser registrada. E, através disso, nós temos o progresso das comemorações e das celebrações. Então, o que acontece aqui nessas comemorações e celebrações, tá? Nós temos acontecimentos que se devem constituir como algo memorável. Então, por exemplo, eu tenho ocorre algo que eu quero rememorar, que eu quero que as outras gerações fiquem sabendo. Como eu não tenho mais essa tradição oral dos mais velhos contarem para os mais novos, eu preciso, então, celebrar esse acontecido, tá? E essas celebrações, então, eu preciso constituir em algo memoráveis. E isso ocorre como? Através da construção de monumentos. Então, através desses monumentos, eu vou, então, gravar essa memória. Pergunto para vocês, na cidade de vocês, então pensem aí na cidade de vocês, se há esses monumentos. Em geral, sempre há, tá? Se a gente vai no centro da cidade, sempre tem uma estátua, então, de, por exemplo, um dos fundadores. Sempre tem um marco, então, ali, falando, por exemplo, da fundação dessa cidade. Sempre tem uma placa, ou mesmo um obelisco. Então, sempre tem um monumento que vai marcar. Olha, aqui, então, eu estou marcando fisicamente para que as pessoas dessa sociedade, então, se lembrem, então, desses acontecimentos. Então, há essa construção da memória
e começa então esse entrelaçamento depois com a memória nacional, através desse marco, dessa celebração. Vamos ao quadro agora. E nessa construção de monumentos, é muito interessante então eu citar para vocês o Legoff. Por quê? É ele que faz essa distinção entre monumentos versus documento, tá? Então, o que o Legoff vai falar? Falei para vocês que ele era obra de referência, né? Vocês vão ver que ele será muito citado ao longo da aula. O que o Legoff vai falar? Que o documento é aquele que o historiador seleciona para escrever a história. Então não pensem apenas em documento, tá? De suporte de papel, textual, tá? Um documento aquele escrito, ditos oficiais, tá? O documento pode ser, por exemplo, um filme, uma pintura, desde que o historiador selecione esse documento para escrever essa história. Já o monumento é aquele que a sociedade ratifica e conserva como um determinado registro de memória. Então, os monumentos, eles servem à memória, eles são o registro dessa memória, e os documentos, então, servem ao historiador, a construção dessa história, tá? É importante que vocês marquem essa diferença, porque esses termos, monumento e documento, eles aparecem demais toda vez que nós falamos de memória. Então, o que acontece? Com o surgimento desse documento escrito, tá? Então, aqui nós vamos tratar especificamente com o surgimento da escrita, nós temos o documento escrito, nós temos o armazenamento das informações e a passagem da oralidade para a esfera visual. Então, observem aqui nesse trecho. Antes, quando a memória era transmitida de forma oral, tá? Esse armazenamento estava naquelas pessoas mais velhas ou naquelas pessoas responsáveis pelos locais que se guardavam que tinham essa memória. Então, normalmente as pessoas mais velhas das tribos ou genealogistas, eles que passavam essa memória. Quando eu tenho o surgimento da escrita, eu passo a registrar, e então essa informação ela está armazenada. E nós temos a passagem, então, dessa oralidade, do que era falado, para uma esfera visual, ao que é lido. E dentro disso, nós temos, então, a criação das primeiras instituições de memória, tá? Essas instituições já foram criadas na antiguidade, tá? Nós temos as bibliotecas, como a Biblioteca de Alexandria, nós temos os arquivos, tá? A presença de arquivos na Grécia Antiga, de depósitos na Mesopotâmia, e esses locais, tá? Eles serviam, então, para guardar leis, orações, livros sagrados, arquivos financeiros, administrativos, tá? E como, então, essas instituições, tá? Essas primeiras instituições de memória, elas pertenciam, então, ao rei, tá? Essas primeiras sociedades eram monarquias. O que acontece? Por exemplo, dando um exemplo de novo da Mesopotâmia, o rei, ele era detentor desse poder, tá? E centro das memórias coletivas, porque era ele que tinha essa memória, então, registrada, esse pertencimento, então, de memória registrada, tá? Então, percebam aí a diferença, então, esse percurso, então. Antes nós tínhamos uma oralidade, então, essa memória transmitida, essa memória, como eu falei para vocês, no dia a dia das pessoas, e agora nós temos uma memória registrada, depositada em locais em que esses reis tinham acesso, ou os funcionários desses reis, né? E esse rei detinha essa memória, então, essa memória coletiva, tá? Vamos ao quadro agora, para a gente falar um pouco, continuamos falando desse percurso da memória, por quê? Para os gregos, né, na Grécia Antiga, nós temos uma divinização da memória, tá? E uma elaboração de uma vasta mitologia da reminiscência. Para os gregos, a memória, ela era uma deusa. Então, eles a chamavam de Mnemosine.
e ela era mãe de 9 musas, incluindo, olha de quem ela é mãe, a Cleo, que é a musa da história. Então, para os gregos, a memória é a mãe da história. E como exemplo, então, de produção, pensando nessa ideia de memória para os gregos, eu trouxe, então, o Heródoto e a obra Histórias, tá? Essa obra ela é composta de 9 livros, em que os 6 primeiros, ele vai falar do crescimento do Império Persa, e os 3 últimos, ele vai falar da vingança, né, do Xerxes por ser derrotado na Batalha da Maratona. Só que o que acontece? Ele se utiliza da memória para escrever a história. Porque ele, quando escreve, ele não deixa de forma clara em seus relatos os documentos, o que ele se utilizou. Ele vai falando então que se utilizou de testemunhos, de lembranças, ou mesmo preencheu essas lembranças, tá? Então, nós temos aí um feito da história através da memória. Só que são obras que nós podemos, então, compreender, né, um pouquinho da antiguidade. Então, quando a gente vai estudar a antiguidade, estudar os gregos, por exemplo, nós podemos, ou então esse confronto, nós podemos utilizar essas obras, mas sempre fazendo essa crítica, que ele não teve, então, o percurso dele, então, para escrever essas obras, foi muitas vezes com depoimentos, então, foi muito mais através da oralidade. Diferentemente, por exemplo, do Tucídides, quando escreve a Guerra do Peloponeso, que aí já se utiliza, então, se aproxima mais do que nós fazemos como história, se utiliza, então, de documentos, tenta verificar esses fatos ocorridos, tá? Vamos ao quadro agora, para a gente ver, então, continuando no percurso da memória, como que essa memória, ela ocorre na Idade Média. Quando vocês estiveram lá, esse período da história, vocês lembram que a mentalidade das pessoas era dominada, então, pela igreja cristã, né? O que se pregava na igreja cristã. E com a Idade Média, essa memória, a igreja transforma a memória mnemotécnica, tá? Essa arte da memória criada pelos gregos, para uma memória litúrgica. Então, o que eu quero dizer com memória litúrgica? É que essa memória, ela é assimilada à religião, tá? E o cristianismo, ele é uma religião que ele é extremamente ligada à recordação. Então, se a gente pegar, então, por exemplo, as doutrinas da igreja, a Bíblia, tá? É sempre ligado, então, à vida de Jesus Cristo, a como Jesus viveu e os passos dele e também a salvação. Então, sempre vai mostrar esse passado. E, dentro disso, então, a igreja vai pegar essa memória, então, dos gregos, que tinham como uma deusa, e vai transformar, então, para o cotidiano, então, desses cristãos, com a repetição de palavras, tá? Do que ficou escrito sobre a vida de Cristo. Isso também era feito através da história dos santos, das agiografias, que está ali no tópico. Então, como que isso acontece? Pessoas comuns, né? E que tinham uma prática correta e que também, pela igreja, tiveram uma proximidade com Deus, que aí nós temos os milagres, tá? E ela mostra, então, essas pessoas como modelos, exemplos de vidas, tá? E esses mártires santos e os seus testemunhos, tá? De vida, eles evocam, então, essa lembrança, essa memória, e a igreja, então, vai divulgar, vai fazer essa memória através dessas histórias de santos. Então, no período medieval, a memória é determinada, então, pela igreja, conduzida pela igreja cristã, é uma memória litúrgica ligada, então, à vida de Cristo, a esse passado, e também visando a salvação. Agora vamos ao quadro para a gente ver esse percurso da memória do século XVIII e até o século XIX, tá? No século XVIII, nós temos um alargamento da memória coletiva com os dicionários e as enciclopédias. Então, aquela memória antes dominada pela liturgia, pelas igrejas, volta a ser uma memória registrada em dicionários e enciclopédias. E
nesse período aqui, ela é uma memória mais técnica e nós temos o afastamento do culto dos mortos, o que volta a acontecer a partir da Revolução Francesa, tá? Com a Revolução Francesa, a memória volta muito ao culto dos mortos com novos monumentos, tá? Então, eu vou construir um monumento aqui pelas pessoas que morreram durante um conflito. Então, esse monumento para os mortos. Lembro vocês também que a partir da Revolução Francesa que nós passamos a ter os arquivos do Estado, então os arquivos modernos ligados, então, os arquivos nacionais. O primeiro arquivo nacional, então, ele ocorre na França a partir da Revolução Francesa e passa a ser o local, então, onde estarão todos esses documentos da nação. No século XIX, nós temos uma memória que se liga ao sentimento e ao espírito comemorativo, que é a memória oficial, então a memória da nação. E dentro disso, então, essa memória, todas as outras memórias vão sucumbir para essa memória oficial, tá? E como que essa memória oficial está presente? Nos calendários e nas festas nacionais, por exemplo. Então, como que o Estado vai fazer isso, então? A partir, então, se define, né, na formação desses estados, se define, então, um calendário, né, e nesse calendário nós temos várias festas, festividades, comemorações nacionais. E isso, então, vai formando uma memória oficial. Só que essa memória oficial, ela é dominada pelo Estado e pelas elites daquele local. Então, ela é dominada por essa visão e serve para manter as pessoas sobre essa visão, tá certo? Vamos ao quadro agora, para a gente ver, então, agora, alguns suportes, então, dessa memória coletiva. Então, essa memória que serve ao Estado, como que ela ocorre? Já falei para vocês que ela ocorre através de calendários, mas também de moedas, selos, medalhas, de novo, monumentos, praças e placas. Então, aqui temos alguns exemplos de como, dos suportes dessa memória coletiva, de como que esse Estado faz essa memória coletiva. E se essa memória agora ela é registrada, nós também precisamos de lugares da lembrança. Então, lugares em que estão essa memória. Então, que locais são esses? Os arquivos nacionais, os museus e as bibliotecas, tá? Agora aqui, então, vou fazer só uma aspas, porque o que acontece? O Arquivo Nacional, como eu já falei para vocês, ele é o local de depósito, então, desses documentos, tá? E esses documentos, então, eles servem para garantir a cidadania, tá? Entre outros, né? E o Brasil tem um arquivo nacional, tá? Tem página na internet, vocês podem acessar lá, Arquivo Nacional, com sede no Rio de Janeiro e uma filial em Brasília. Nós também temos os museus, tá? Que nós temos um local, então, desse registro dessa memória coletiva. Só que os museus, nós temos peças selecionadas, nós temos uma memória que quer ser mantida e rememorada. E nas bibliotecas, nós temos uma memória técnica divididas por áreas de conhecimento. E, como eu trouxe para vocês, nós temos essas homenagens aos soldados desconhecidos. Então, como que isso entra? Após os conflitos, as guerras, eram erigidos, a partir do século XIX, monumentos para os soldados desconhecidos que morreram na batalha. Então, aqueles soldados que faleceram, mas que não sabe quem era, tá? E então se colocava lá, erigia o movimento e colocava: esses aqui lutaram pela pátria, lutaram pela nação e morreram em conflito, tá? Qual que é a importância, então, desses monumentos, dessas homenagens aos soldados desconhecidos? Porque esses túmulos, esses monumentos, eles vão legitimar a unidade política e ideológica, tá, desse Estado através de alguém que morreu defendendo essa nação. Então, morreu em campo de batalha.
É também, a partir do século, então, que nós temos também aqui o surgimento da fotografia. E aqui, então, é um tópico muito especial, porque a fotografia, ela funciona, ela multiplica essa memória. Então, como que isso acontece? Através dos álbuns de família, essa memória, então, ela é passada de geração em geração. Quer ver? Vamos pensar um pouquinho. Na casa da minha avó, há muito tempo atrás, minha avó já é falecida, eu encontrei 2 portas-retratos que mostravam uma foto dela, mocinha, criança, e uma foto da mãe dela e também mais jovem, adolescente. Então, nós temos uma foto com a minha avó e a outra com a minha bisavó. E nessa fotografia era uma pose, né? Todo mundo colocava a melhor roupa, se reunia, fazia aquelas caras sisudas. E havia, então, esse marco, esse dia, esse registro dessa família. Já na minha infância, então vamos avançar aí um pouco, né? Nós tínhamos aquelas máquinas fotográficas onde se colocava os filmes, tá? Lembra de 24, 36 poses e depois se revelava essas fotos. Então, criança nem podia tocar, né, nessas fotos também, eram guardadas o filme, porque as fotos tinham que dar certo, então fazia as poses, tudo. E depois ia revelar e a gente ficava lá aguardando aquele momento para ver se todas as fotos saíram. Atualmente, já mudou tudo isso aí. Por quê? Por exemplo, hoje, se a gente pega um celular num dia, tô com um cabelo novo, tô com uma roupa legal, e aí a gente vai e fotografa, e muitas vezes já divulgamos nas redes sociais. Então, já é aquela coisa instantânea. E tiramos várias fotografias, de várias maneiras, porque se essa não der certo, não tem problema, eu vou tirar outra. Então, há essa passagem, então, dessa fotografia, que era vista, então, como esse momento, como esse local familiar, para essa coisa instantânea de hoje, em vários momentos, esse registro. Só que por que isso é muito importante? Porque mostra, então, por exemplo, nós podemos compreender, então, a história dessas famílias, a memória dessas famílias. Eu posso pegar essas fotos da minha avó, mostrar para os meus filhos, mostrar as minhas fotos de infância. Então, registrou ali momentos dessa família. Então, por isso que é muito importante o surgimento dessa fotografia, tá certo? E dentro dessa ideia de fotografia, eu vou passar agora para vocês um vídeo do Haruo Ohara, que é um agricultor japonês que saiu do Japão e veio aqui para o norte do Paraná, para Londrina, tá? Só que ele não é um simples agricultor, ele vai se dedicar a fotografias e ao longo, então, da sua vida, ele faz mais de 18 mil fotografias. Então, ele deixa um registro tanto da sua família, né, como para a gente entender esse período em que ele viveu. Vamos ao vídeo? Dos retratos em preto e branco a um mundo cheio de cores, o talento de Haruo Ohara criou um estilo muito particular na fotografia. O que para o imigrante japonês era apenas diversão, quase uma brincadeira com a família, é hoje considerado um trabalho de mestre. Na rotina do campo, um homem dividido entre 2 paixões. A lavoura que lhe dava sustento também servia de inspiração. A carreira de prestígio começou com uma aventura rumo ao Brasil. Haruo Ohara nasceu na ilha de Kochi, sul do Japão. Veio para cá no final dos anos 20. Ele chegou aqui com 17 para 18 anos, fez 18 anos no navio. Tinha paixão pela música, pela literatura, né, e conhecido para nós como pela fotografia. Paixão que ele usou para retratar lavouras, pomares, o trabalho duro na roça. Haruo Ohara já beirava os 30 anos quando comprou a primeira máquina fotográfica. Pouco entendia sobre o assunto. Foi buscar informações em revistas especializadas que encomendava dos grandes centros. Debruçado sobre esse material, clicando tudo à sua volta,
definiu o estilo hoje tão admirado. Ele ficava desenhando mentalmente essas fotos e depois ele tentava criar, concretizar a imagem com toda aquela disciplina do imigrante japonês que é natural daquela cultura. Fazia foto que ele queria, não eram flagrantes, não eram algo espontâneo, né? Era algo extremamente estudado. Uns 5 dias antes, examinava, estudava o local, a hora, o céu, a claridade, e depois ele já tinha bolado na cabeça dele que tipo de fotografia que ele queria fazer naquele momento. Na busca pela melhor imagem, o fotógrafo quase sempre convocava a família. A esposa e os 9 filhos serviram de modelos em várias composições. Esse aí, equilibrando uma enxada, é Hiraki, o filho mais velho do mestre. Na época ele tinha uns 14 anos. Acho que eu aproveitava as ocasiões assim que achava que podia dar alguma coisa, né? Alguma boa foto ele tirava. Mais de meio século depois, Hiraki repete a cena que o pai transformou em arte. Ficou excelente, né? Lembranças que também emocionam a irmã dele, Maria, outra personagem dos caprichos do pai. É ela que aparece nessa foto, ninho na mão, diante do café florido. Eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos. Eu não conseguia entender por que ele me chamava às 6 horas da manhã para tirar uma foto. Minha expressão é de muito brava, porque eu não estava gostando nada, né? Maria também foi protagonista de um dos trabalhos mais famosos de Haruo Ohara. A menina que pula da escada. Ele viu a gente brincando e pediu para o meu primo segurar a escada e eu pular. Aí eu pulei várias vezes, achei esquisito, mas eu me diverti, né? Conta pra gente, Maria. Quantas vezes você pulou da escada? Até dar certo? Ai, olha, pelos negativos que a gente viu lá nas provas, deve ser umas 8, 9 vezes. eu pulei, Eu não sabia que ia ter tanta repercussão dessa foto. Hoje eu consigo ver com mais poesia a foto, né? Que meu pai conseguiu passar isso para todo mundo. Essas fotos do Haruo Ohara chegaram até o Japão, tá? Fizeram uma exposição com essas fotos no Japão, então retornaram para o local do seu mestre de origem. E ele conseguiu transformar, então, esses álbuns, essas fotos familiares em arte. E através delas nós podemos compreender muito do momento que ele vivia. Por exemplo, tem a foto da filha com o café e da história do norte do Paraná, certo? Vamos ao quadro agora, que eu vou passar uma outra atividade para vocês, que diz assim: de que maneira os arquivos, museus e bibliotecas, então locais de memória, acabam contribuindo para a ratificação de discursos oficiais na sociedade, então dessa memória dita oficial. Como que esses locais, então, acabam contribuindo com a manutenção dessa memória oficial? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna.
esses espaços, arquivos, bibliotecas, museus, eles são espaços que institucionalizam a memória e eles vão, então, ratificar essa memória oficial, tá? Eles vão manter esse discurso oficial, muitas vezes a partir dos seus acervos, das suas visitas, de como é direcionado, então, à população daquele local, daquela região. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com esses locais, por exemplo, quando nós levamos alunos a um museu, né, que é um passeio interessante, contribui muito para a formação dos nossos alunos, mas nós temos que sempre fazer a criticidade. Olha, será que todos os documentos que nós temos aqui no museu representavam todas as pessoas daquela sociedade que ele está falando? Essas roupas, essas ferramentas, será que todas as pessoas dessa sociedade estão aqui nesses objetos tridimensionais? Elas estão falando ou elas estão mostrando uma determinada memória, tá? Uma memória escolhida. Então, um grupo escolhe o que quer que os outros se lembrem, tá? Vamos ao quadro agora, então, para a gente começar a fazer essas discussões da memória nos dias atuais. Então, nós viemos nesse percurso e, atualmente, então, essa memória, ela é vista como um elemento fundamental para o desenvolvimento das sociedades, então, tá? Então, ela é um elemento de coesão dessas sociedades. E hoje, nós temos um destaque aqui, a memória eletrônica, que a gente pode falar que é a maior revolução depois da escrita. Então, o que é essa memória eletrônica? É a memória do computador, por exemplo, tá? É uma memória, a memória de computador, ela é ilimitada, ela tem uma estabilidade que não possui a memória humana e ela permite várias ações, mas todas essas ações são operadas sobre uma ordem humana. Mas ali também é uma memória, ele também tem um registro, então, tá certo? E nós temos aqui também um outro tópico, que é a memória coletiva como um instrumento de manipulação e de poder. Então, o que eu quero dizer quando eu coloco isso, então? Que a transmissão nessa sociedade, tá? Da tradição, ela é feita, então, para manter uma ordem dessa sociedade. Para manter, então, essa divisão dessa sociedade, tá? Então, por isso que eu faço essa transmissão dessa memória oficial. Eu manipulo, então, essa memória, tá? Eu escolho o que eu vou contar, então, tá? E mantenho certos grupos no poder, certo? E a memória enquanto estímulo para o estudo da história. Por quê? Nós temos a historiografia, então a história da história, ela produz uma memória, porque lembrando que o historiador ele é sujeito do seu tempo. Então, o que ele produz como história está visto, né, sobre o aspecto do tempo presente dele. E dentro disso, então, essa história da história, ela vai formando uma memória que está assentada na memória coletiva, tá? Voltando aqui, então, à memória eletrônica, vou fazer só uma aspas, para a gente comentar duas coisinhas interessantes. Primeira delas, essa memória eletrônica, ela vai revolucionar também a historiografia. Por quê? Foi a partir, então, dos computadores, dos programas, dessa memória, que nós temos, por exemplo, a história quantitativa, tá? Por quê? Eu uso, então, séries documentais, como censos, né? E eu trabalho essas séries no computador. Vou dar um exemplo do meu caso mesmo. Quando eu fiz a dissertação do mestrado, eu usei censos populacionais do século XIX. Então, para registrar, né, as informações das pessoas que habitavam a localidade desses censos, eu fiz através de um banco de dados que depois me permitiu o cruzamento dessas informações. Então, me permitiu, por exemplo, acompanhar essas pessoas ao longo do tempo, tá? Eu acompanhei elas mais ou menos por 30 anos, acompanhar a formação das suas famílias, acompanhar a dinâmica dessa população. Isso só me foi permitido pela história quantitativa e por essa memória eletrônica, então por esses recursos atuais que auxiliaram isso, tá certo? Vamos ao quadro agora, então, para falar, então, agora eu trouxe alguns autores que fazem a discussão da memória, tá?
O primeiro que eu trouxe aqui, nós vamos falar da década de 50, é o Maurice Halbach, certo? Ele é um sociólogo e ele vai falar das memórias coletivas e das memórias individuais. Segundo Halbach, a memória ocorre em decorrência das representações coletivas que são construídas no presente. Então, a memória ela é um objeto do presente com o objetivo de manter a sociedade coesa. Então, o que ele vai dizer, o que o Halbach diz sobre as memórias individuais? Que mesmo quando você achar que aquela memória é só sua, então vamos lá, um acontecimento lá da sua infância, você pensar assim, é uma memória minha, é privada, individual. Ela não é. Por quê? Ela faz parte de um coletivo todo. Para você ter aquele momento, para você ter aquela lembrança, você foi influenciado por várias coisas que estão ao seu redor, pelos livros que você leu, pelas músicas que você ouviu, pelas histórias que te contaram, e aí que você formou essa memória. Então, o que o Halbach vai falar? Que a memória individual ela é um ponto de vista da memória coletiva. Então, aí está a sua importância. Ele trabalha os aspectos da memória coletiva e da memória individual. Vamos voltar ao quadro agora, porque nós temos também a distinção entre memória e história para o Halbach, tá? Para ele, o passado é continuadamente reconstituído no presente. Então, ele vai falar que a história ela vai romper com as narrativas que se apoiam em um desenvolvimento linear de fatos e de grandes feitos heróicos, através da memória, tá certo? Então, o que nós temos assim que, quando a gente pensa em Halbach, o que nós temos que pensar nesse autor? Essa contribuição dele nessa discussão entre memória coletiva e memória individual. O outro autor que eu trouxe para vocês é o Pierre, avançamos para a década de 90, é o Pierre Nora. Ele vai falar, ele já traz uma visão diferente do Halbach, que ele vai falar que a memória é um objeto da história, tá? E quando ele falar, então, dessa distinção, ele fala que essa memória ela é objeto da história, sendo por ela filtrada e incorporada. Por quê? A história, para o Nora, é uma reconstrução problemática e incompleta do que não existe mais. E a história busca, na memória, instrumentos para análise das sociedades no passado. E o que ele vai falar? Que a história ela vai destruir a memória. E que hoje o que nós temos são lugares de memórias. E nesses lugares nós temos retalhos, nós temos pequenos fragmentos dessa memória, tá? Então, como eu não tenho mais essa identificação entre os indivíduos, eu não tenho mais essa memória oral, eu vou criar esses locais de identificação entre os indivíduos. Então, não há uma memória espontânea, então há uma memória registrada, que eu trouxe aqui um exemplo para vocês de lugares de memória, é uma memória arquivo. Então, é uma memória registrada em um documento, tá? E depois eu trouxe para vocês um terceiro autor, que é o Michel Pollock, que ele vai trabalhar as questões do esquecimento, silenciamento e as memórias subterrâneas. O Pollock ele retorna muitas contribuições do Halbach sobre memória coletiva, memória individual, só que ele traz essa ideia de silenciamento, de esquecimento e de memórias subterrâneas. Para ele, o que são, então, essas memórias subterrâneas? São aquelas memórias que a história oficial tenta soterrar, tenta, então, apagar, esconder. São, então, variações dentro do interior da memória coletiva. E ele tenta, então, silenciar, tenta com que as pessoas se esqueçam dessa memória, tá? E quando isso ocorre, porque o Estado quer contar a memória oficial e quer que as pessoas esqueçam essas memórias subterrâneas. Quando isso ocorre, nós temos um ressentimento muito forte. Nós temos porque dentro desse jogo, né, que a memória impõe entre a sociedade, nós nos silenciamos. Só que quando tem uma oportunidade, uma brecha, essas memórias aparecem, tá?
Então, se opõem às memórias coletivas, principalmente à memória nacional, e são transmitidos no meio familiar, nas associações e nas redes de sociabilidade afetiva e política, tá? Então, essa definição aqui é das memórias subterrâneas. Onde que essas memórias subterrâneas, então, se elas estão esquecidas, silenciadas, onde que elas são transmitidas? No meio familiar, nas associações e nas redes de sociabilidade afetiva e política. Aqui é um exemplo, tá, de como essas memórias são transmitidas. Agora eu vou passar para vocês um filme que chama Os Narradores de Javé, que vai falar um pouco dessa questão da memória, tá? Esse filme, eu vou passar um trecho, mas ele tem no YouTube, recomendo que vocês assistam, que ele vai demonstrar uma cidade no Nordeste, em que essa cidade será destruída pela construção de uma hidrelétrica e as pessoas, então, querem provar que nessa cidade tem algo e tentam pensar nessa memória. Só que essa memória é oral. As histórias daquelas pessoas, ela é transmitida de forma oral. Então, o que eles pensam? Nós vamos registrar essa memória. E aí eles vão atrás da pessoa que sabia escrever, né? Só que vocês vão ver que é uma pessoa muito picareta. Então, que vai contar essas histórias, vai transmitir, então, da oralidade para a escrita. Vamos ao vídeo? O caos mais... Vocês nem vão querer ouvir. Conta logo, desembucha. Conte hoje. O rapaz vai ter que ficar aí esperando horas, dias. Então, vamos escutando. Aconteceu no Vale do Javé. Vale de quê? Javé, povoado onde eu nasci e cresci. Foi quando caiu em cima de nós a maior desgraça que um povo pode viver pra ver. Construir a barragem, Javé está no caminho das águas. Logo isso aqui tudo vira represa. Nós vamos ter que sair. Nós vamos ter que sair. Ah, não pode. A gente não pode sair da nossa casa. Aqui! Ó, gente! O Vado! Seu Vado esteve lá comigo. Conta pra eles, Vado. Os engenheiros abriram os mapas na nossa frente e explicaram tudinho nos pormenor. Tudo com os números, as fotos, um tantão delas. E explicando pra gente os ganhos, progressos que a usina vai trazer. Vão ter que sacrificar uns tantos para beneficiar a maioria. A maioria eu não sei quem são, mas nós é que somos tanto do sacrifício, não é não, Zaqueu? Vamos conversar, gente. Eu perguntei pros homens se não tinha nada no mundo que a gente pudesse fazer para salvar Javé das águas. Porque se tivesse, a gente ia fazer. E aí, Zaqueu, tem jeito? Os homens disseram que só não inunda quando a cidade tem alguma coisa importante, história grande, quando é coisa de tombamento, e aí vira patrimônio. Aí eles não mexem nela. Ih, porra, então danou-se. Esse lugar velho não vale o que o gato enterra. O que o gato enterra tem na sua cabeça, tio. Foi aí mesmo, seu Firmino. Ao contrário do que o senhor está pensando, que foi me acendeu assim uma esperançazinha. Porque se Javé tem algum valor, são as histórias das origens, os guerreiros lá do começo que vocês vivem contando e recontando. E isso, minha gente, isso é patrimônio, isso é história grande. E você disse isso pros engenheiros, Zaqueu? Desse jeito encaprichado que você tá dizendo agora? Eu não disse, eu disse. Muito bem. Não adiantou nada. Não adiantou. Não adiantou nem eu contar que aqui tem muita terra, muita propriedade adquirida só nas divisas cantadas. Não seja por isso, então se nós vamos todo mundo lá e cantamos. Peraí, Zaqueu, que negócio é esse? Divisa cantada? Olha, o sujeito ia assim num elevado, viu o vale diante de si e cantava. Daqui da curva da terra,
até o corguinho onde todo mundo se banha. Dali até encontrar as terras do João Fubuia. Tudo que tiver dentro desse trecho são terras minhas. Fulano de tal. Era assim. As terras passavam de pai para filho. Então eu vou chegar aqui também e vou dizer, daqui da beira do rio até o armazém do Zé. Dali da ponte até a antena parabólica é tudo meu. Souza. Eu tô rico, mãe. Ladroagem moderna não. Cada um só cantava a porção que conseguia cultivar. Mas como é que aquele povo lá de Javé ia conseguir defender uma terra que estava só, assim, palavrada? Não estava fácil. Mas, quando tudo parecia perdido, uma ideia me socorreu e começou a alumiar essa cabeça que é minha. Peraí, escuta! Para! Escuta, gente! Escuta aí, os homens disseram que só não inunda se for patrimônio, não é assim? É. Então eu já sei o que a gente tem que fazer. O que é que vamos fazer? Até hoje ninguém escreveu também, porque não precisou. Mas então vamos nós mesmos hoje escrever a grande história do Vale de Javé. Vamos colocar no papel os enredos, gente. Desencavar da cabeça os acontecimentos de valor. Botar na escrita, fazer uma juntada de tudo que é importante para provar para as autoridades por que Javé tem que ter tombamento. Recomendo que vocês continuem a assistir o filme, tá? É muito interessante. Vai mostrar, então, como que eles vão registrar essas memórias, né? Esse patrimônio, tá bom? Vamos ao quadro agora para a gente fazer uma terceira atividade que diz aqui. De que maneira as memórias silenciadas, tá? Silenciadas aqui também entre aspas, ou esquecidas, tá? Pelo tempo, podem contribuir para uma ressignificação da história. Então, aqui eu trouxe os conceitos de silenciamento e esquecimento do Pollock, tá? E como que essas memórias que foram apagadas pela memória nacional podem contribuir para uma ressignificação da história. Vou dar um tempinho para vocês pensarem essas questões e a gente já volta. Quando a gente pensa então nessa ressignificação através dessas memórias silenciadas, esquecidas, a gente pode trazer vozes então que não foram ouvidas, que não apareceram nessa memória oficial e mostrar então esse embate entre o que é oficial e o que ficou no esquecimento ou o que foi apagado mesmo dessa memória, tá bom? Vamos ao quadro agora para a gente continuar vendo então alguns exemplos de esquecimento e silenciamento nos dias atuais, tá? Trouxe 2 exemplos, sobreviventes dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Houve então aqui um esquecimento e um silenciamento, essas pessoas voltaram muitos traumatizados, tá? E isso virou um tema que não se comenta, tanto pelo trauma como pela culpa que alguns judeus carregavam no contexto, então, desses campos, que eles tentaram negociar com o nazismo, então. Então, voltaram então, a um silenciamento sobre essas memórias. O outro exemplo que eu trouxe é a desestalinização da União Soviética. Tá? Após a morte, então, do Stalin, ocorreram muitas descobertas pelo próximo governo e nós temos, então, uma destruição de símbolos e signos que lembravam o Stalin. Então, a gente tem um silenciamento dessa memória, então, e isso ocorre através da destruição desses símbolos, tá? Um outro ponto é, a fronteira que demarca o que pode ser dito e o que separa memória coletiva e memória subterrânea, tá? Então, como que é essa fronteira? O que pode ser tratado é definido por quem quer contar essa memória, então pelos grupos que querem definir essa memória social. E assim, segundo Pollock, a memória é enquadrada, nós temos o enquadramento da memória. Então, criam-se suportes que vão organizar e enquadrar essa memória. Entre esses suportes, nós podemos falar, por exemplo, de filmes através de documentários, tá? Que vão reviver o passado, tá?
e vão reviver esse passado e vão impedir o esquecimento, tá? Vão fazer rearranjos dessa memória. Então, vão mostrar qual é o passado que deve ser lembrado. Então, os filmes têm muito esse efeito. A televisão também tem esse efeito sobre as pessoas. Então, isso é chamado de memória enquadrada. Eu vou construir ela através das exigências de um grupo e daquilo que ele pensa como memória, tá? Entre a memória coletiva e a memória científica, o que faz o historiador, tá? O historiador valoriza diversas memórias, tá? Então, ele valoriza tradição orais e memórias de grupos marginais, então, de grupos que não estão presentes nessa memória dessa sociedade, tá? E como pensar a história enquanto disciplina? A história, gente, nós temos que pensar que ela é um saber ligado às estruturas presentes na transformação do presente, tá? E ocorrem mudanças nessa história científica. Então, conforme vai mudando o presente de quem escreve essa história, ela vai se transformando, certo? E o estudo de história local. Qual que é a importância, então, dessa memória e da história local, tá? Quando nós ensinamos história local, nós passamos para o nosso aluno, então, esse sentimento de pertencimento. Ele passa a estudar a história do seu local, ele passa a compreender a sua história. E aí se coloca, então, como sujeito dessa história, certo? Vamos ao quadro agora? Eu trouxe, então, o que faz o historiador diante da memória? O historiador não deve confundir a memória coletiva com a história científica. São duas formas de entender o passado, mas cabe à história trabalhar os elementos que compõem a memória e que oferecem legitimidade e desvendar de onde partem as vozes, segue quais interesses e a funcionalidade que exerce no local que existe. Então, ó o trabalho do historiador aqui, tá? Que eu vou usar essa memória, então, como objeto, tá? Eu vou ver os elementos que compõem essa memória, que dão essa coesão, que oferecem essa legitimidade entre as pessoas. Eu vou ver quem são essas vozes que estão compondo essa memória e quais interesses têm essas vozes, tá? E qual a funcionalidade que essa memória exerce no local. Dentro disso, eu quero que vocês pensem na região de vocês, se é possível, então, memórias que possam ser estudadas na minha região. Então, transporta agora, faz a relação da memória com a história regional, como a gente não tem como trabalhar todas as regiões, pensa aí. Na minha região, quais são as tradições que fundamentam a realidade do grupo social a qual pertenço? Então, do meu grupo social ao qual pertenço, quais são as tradições? Quais são os elementos utilizados para manter viva a memória do meu grupo social? Existem memórias silenciadas? Existem memórias que buscam a legitimação de um interesse de um determinado grupo social? Então, dentro desse grupo social que eu vivo, nós temos memórias que foram silenciadas e memórias que buscam a legitimação de um determinado grupo. Então, pensa tudo isso na sua região. E essa memória e a história local, então, as políticas, as culturas, as formas de organização dos espaços urbanos e rurais, eles vão produzir representações sobre a sociedade. E é a memória que poderá servir de documento para o historiador compreender tais elaborações. O que eu estou dizendo aqui, então? Que o estudo dessa memória local, dessa memória regional, ele é um instrumento para que, como historiador, eu possa compreender a diversidade existente na minha região, tá? Então, a história local ela vai emergir para dar conta da diversidade do nosso país e para situar as diferenças existentes nas experiências sociais. O que eu quero dizer aí, então? Que através, então, do estudo da história local, quando eu estudo a memória, as tradições locais e vou fundamentando isso com a história, vamos utilizando dessa memória como objeto, eu demonstro a diversidade do nosso país e eu me distancio daquela história homogeneizadora, aquela história que trata
os acontecimentos como se todos ocorressem ao longo do país. Igual o que acontece que eu trabalhei na primeira aula com vocês. Lembra quando a gente falou da construção, da historiografia das histórias regionais, da história paulista, como a história de todo o Brasil? Então, essa memória ficou, essa construção que toda, por exemplo, a imigração, ela foi feita em São Paulo para as lavouras de café. E passa muito essa visão para os outros locais do país. Será que todos os imigrantes que vieram foram para trabalhar na lavoura de café? Será que todos eles se constituíam nos mesmos grupos? Ou então, a ideia de modernização. Será que a medida para todas as coisas é São Paulo? Ou será que eu posso, então, pensar, quando construo a história regional, então, a medida de como foi a urbanização na minha região? Então, há diferenças, tá? E a história regional, então, vem para somar, vem para mostrar essa diversidade dessas interpretações, dessa diversidade que formam o nosso país, ok? Vamos ao quadro agora? Então, e quais são as dificuldades? Quando eu resolvo, então, fazer esse trabalho de história regional, tá? Resolvo, então, pensar nessas tradições e nessa memória dessas pessoas que habitam essa região, tá? Ao trabalharmos com as questões de ordem regional, com as tradições regionais, encontramos as dificuldades de romper com a memória coletiva fundamentada até mesmo nos livros didáticos, para buscar aquilo que se desenvolve nas realidades sobre qual a memória opera. Então, o que eu chamo a atenção aqui para vocês? Muitas vezes, os próprios livros didáticos utilizados na escola, eles constituem, então, uma memória. E é difícil, com essas tradições dessa região, e é difícil eu romper com essa memória, eu mostrar, então, uma outra realidade, porque aquilo ali já foi constituído, aquilo ali já está na memória coletiva das pessoas, certo? Por isso é interessante pensarmos a questão da inserção da história local ou regional no ensino de história. Quando eu penso, então, nessa inserção, quando eu trago, então, essa região, penso isso e trago isso para os meus alunos, a gente pode ver como se constituiu essa memória coletiva, como que se chegou a esse pensamento na minha região. E eu falo muito com vocês de região. Vocês percebam que tem essa repetição, tá? Hoje eu vou começar a trabalhar esses conceitos, mas na nossa terceira aula é que nós vamos ter um debate melhor sobre região. É uma aula, boa parte, dedicada a esse conceito de região, tá? A região, então, ela é um pressuposto fundamental para a escrita da história, para a relação coesa entre tempo e espaço. O que eu quero dizer com essa frase? Que a temporalidade do espaço estudado, ela é diferente, ela não é linear. Então, dependendo dessa temporalidade, dessa sociedade, eu estou num período, eu estou num tempo. Não tem como eu falar que os acontecimentos são iguais em todas as regiões, tá? E que seguem essa linearidade. Os espaços, eles são constituídos por referências culturais, como a língua, a territorialidade, e tornam-se lugares, tá? Sempre que a gente falar em lugares, vocês vão ver na nossa próxima aula, é essa memória afetiva. O lugar sempre me traz uma memória afetiva. E a memória, ela também é um componente, então, desse espaço. Ela também forma esse espaço. Assim, o conceito de região deve ser considerado como integrante de uma unidade que tenha uma identidade. Então, falando hoje, quando nós pensamos em região, o que é uma região? É um espaço historicamente constituído e que possui uma série de atribuições específicas e históricas, tá? Então, a região ela é constituída pelo contexto histórico da sua produção. Toda vez que nós falarmos em região, nós não estamos, toda vez que tratar de região, nós não estamos falando exatamente só de uma região geográfica, de uma delimitação geográfica. Nós estamos falando de uma constituição histórica. Por exemplo, quando a gente pensa em Oeste Paulista. Então, na expansão cafeeira,
nós pensamos em Oeste Paulista. O que foi o Oeste Paulista, pegando regiões de Ribeirão Preto, Campinas, não é exatamente, se vocês forem ver na geografia, Oeste Paulista, mas é uma construção, porque o Oeste era o novo, era o local das terras férteis para plantar esse café. Quando a gente pensa em norte do Paraná, quando a gente pensa aqui em Londrina, também é uma região construída, da qual não pertence só Londrina e que está ligada muito a uma região produtora de café. Então, tem muito um contexto para construir essa região, certo? Vamos ao quadro? Suas relações, então, vão depender da época, do interesse das forças econômicas, como eu falei, do café, políticas e sociais envolvidas, tá? Então, nessa constituição de região, tem todas essas forças se relacionando para constituir, tá? E eu vou dar um exemplo aqui, que está no livro de vocês, que é a luta de classe operária na capital e no interior. Vou até voltar. Quando fala no interior, no livro de vocês, da disciplina, fala da minha cidade. Então, ele mostra, eu sou de Franca, no interior de São Paulo, e ele mostra essa diferença. Quando eu trabalho a greve operária, quando eu pego as greves operárias de São Paulo, então vou pensar nas greves operárias de São Paulo no início do século XX, por exemplo. Eu não posso comparar com as greves operárias das indústrias calçadistas do interior de São Paulo, de Franca. Por quê? Essas pessoas, esses operários, eles estavam em momentos diferentes. Então, nós temos um espaço diferente, um tempo diferente. Os operários de Franca, da indústria calçadista, eles não tinham a mesma organização que os operários de São Paulo, da capital, certo? Então, ele vai trabalhando no livro da disciplina, vocês percebam, essa diferença que eu não posso usar, então, esse mesmo contexto, falar que todas têm a mesma formação, o mesmo tempo, a mesma memória. Isso modifica dependendo do local, tá certo? Vamos voltar para o quadro? Então, ele vai mostrar, então, que essa luta, né, esse viés que eu olho, depende muito, então, de como está envolvido, tá? Lembrando aqui, quando eu falei, só vou complementar um pontinho, tá? Que uma região é constituída pelo contexto de produção, ela também é constituída pelos conflitos entre esse contexto de produção, tá? Essa região, ela é marcada, então, por esses conflitos entre de quem pertence a essa sociedade, os atores dessa sociedade, certo? Agora eu vou passar para vocês a última atividade, então, da nossa aula. Eu comecei com a reflexão entre a relação entre a história e memória. Agora eu quero que vocês pensem na diferença entre a história e a memória. E coloquei duas perguntas em uma, tá? Em sua região, de novo, pensar a sua região. Você conhece algum tipo de memória que é difundida como história oficial e que legitima o poder político e social? Então, pensem aí, existe alguma memória que foi contada para vocês, que vocês se lembram que há essa rememoração dentro da região de vocês, que é difundida como uma história oficial e que legitima a construção de um poder político e social? Vou dar um tempo para vocês pensarem a respeito dessas duas questões e a gente já retorna.
Então aqui, qual que é a diferença entre a história e a memória? O que eu voltei no quadro para trazer para vocês? A história, então, a gente sempre tem que pensar que ela é uma disciplina científica, tá? Surge como disciplina científica no século XIX, tá? E que vê na memória espontânea da sociedade o seu objeto de estudo. Então, o que a memória é para a história? Um objeto de estudo. Então, a memória coletiva, a memória social, ela é um objeto da história, tá? E a história, ela busca, então, desmistificar a memória que muitas vezes serve a alguns grupos sociais. Então, sempre que entra na segunda questão que eu perguntei para vocês sobre a região de vocês. É através da história e principalmente através das pesquisas regionais que nós vemos desmistificar personagens, mitos, heróis. Muito da história regional ainda, ela mostra então essa mítico de heróis. Eu vi isso quando eu estudei, como hoje eu já falei para vocês, eu vou dar um segundo exemplo de quando eu fiz o mestrado. Na Constituição do Nordeste Paulista, nós temos a importância dos entrantes mineiros. Entrantes, então, eram as pessoas que deixavam Minas Gerais e adentravam pelo sertão e ocupavam o que era chamado o que nós denominamos de Nordeste Paulista, tá? E muito tempo a historiografia, então, trabalhou com esses entrantes e nós temos essa ideia deles apenas entrando. Foi observado, eu consegui observar que havia, então, uma dinâmica, havia um fluxo muito maior de movimento dessas pessoas do que aquela memória da minha cidade falava, apenas lá desses entrantes entrando, formando aquela região e nunca retornando e mantendo vínculos com Minas Gerais. Não foi bem o que aconteceu e, através da pesquisa de história regional, a gente demonstra isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Na próxima aula, a gente vai tratar, então, no debate de região, nós vamos falar do conceito de região e espero que pensem, então, na memória, então, pensem nas localidades de vocês e como com a história a gente pode desmistificar a história nacional e essa história nacional e tanto oficial na sua região ou não, que mantém, então, que é contada por certos grupos dominantes e que se mantém, ok? Foi muito bom estar aqui hoje com vocês e aguardo vocês no nosso próximo encontro.